Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde eu vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei do episódio mais recente, o episódio de número 133, que foi um episódio bem interessante em modos, por conta de que o episódio foi a conclusão do episódio de número 132, a conclusão do arco da masmorra. Tem meus elogios porque esse episódio, como esse mini arco, foi para consistir no início do desenvolvimento do menino Rel como personagem na obra de Black Clover. Eu gostei do fato do episódio anterior ter apresentado um pouco da rivalidade e fidelidade que ele tem, só que nesse episódio a gente viu realmente a rivalidade que ele tem, que ele almeja superar o Asta, que é seu rival, e a gente vê os motivos por trás disso nesse episódio. Então é interessante porque no final do episódio, quando ele assume toda a responsabilidade e ele utiliza-se da sua magia meio que descontroladamente, mas destrói todos os golems, foi perfeito. Porque essa magia que ele apresentou é a magia que na fase atual do mangá ele já tem por domínio completo, se você notar. É a mesma magia que ele usou na luta contra o Dark Disciple. Então é interessante porque realmente tem a supervisão, tem o dedo do autor, digamos que nesse arco, como havia sido informado. A gente vê que ele está mostrando, digamos, pontes iniciais que serão desenvolvidas, que já estão por completo apresentadas no mangá. E no anime está sendo meio que o início de tudo isso, ou ao menos como foi isso. Então tem meu elogio por conta disso, era de certa maneira o que eu esperava ver, mas a minha dúvida e curiosidade ainda continua em diversos pontos que só vão ser respondidos conforme os episódios passam. Mas, para todo caso, a grande curiosidade que eu tenho é se os flashbacks do mangá na fase atual serão utilizados como enredos de episódios próprios nesse arco do treinamento antes do time skip. Essa é a dúvida que eu fico, por conta de que Black pode apresentar isso como flashback sendo adaptação fiel, mas eles poderiam criar um enredo de episódio próprio. Por exemplo, o Rel tá se desenvolvendo como personagem, eu não duvidaria que mostrasse daí o treinamento dele em Hurt, mas eu já estou achando bem difícil do treinamento que está sendo mostrado em flashback ser mostrado em anime. Pelo menos é o que eu tô achando até o momento atual, mas a gente vai ter que esperar mais episódios, porque querendo ou não, ainda tá no início desses arcos, então a gente não pode cobrar demais. Mas, para todo caso, tem meus elogios, tá mostrando o início, a proposta está sendo mostrada, agora temos que aguardar os próximos episódios para ver realmente como vai ser. Mas, para todo caso, eu gostei do que foi apresentado, a gente viu o início da técnica completa do mangá, então ele está de parabéns essa parte do episódio e da conclusão do arco. Algo que eu gostei também, que eu já devo enfatizar, mais uma vez eles enfatizam a figura da Mereoreona com a Noere. Por mais que não seja algo tão importante para você, para mim tem uma grande importância, tendo em vista a fase atual, o que ocorreu com a Noere no mangá. Então, para ela poder ir para outro patamar, para ela poder enfrentar a Vanica, ela vai precisar de uma mentora. E eu acho que a Mereoreona seria o exemplo perfeito, porque a Axer foi sua mentora, ela foi aprendiz, daí agora ela vira, digamos que, a mentora da filha da sua mestra. Então, sério, eu acho que isso vai ser muito completo, seria muito perfeito. Então eu tô torcendo muito pra que isso ocorra, porque mais uma vez o anime enfatiza essa relação das duas. E como eu já apresentei em diversos vídeos e sempre vou ressaltar quando for necessário, a Mereoreona seria uma figura muito importante para treinar a Noere, só que um treinamento solo em volta das duas. Então isso é algo que pode acontecer, e se acontecer, obviamente a gente vai exaltar. Mas para todo caso, ressaltando aqui também outros pontos, teve muita comédia no episódio, como é típico da adaptação de Black, algo que eu elogio. Gostei bastante das cenas que foi em volta do Rei Mago, em volta da Charmin comendo, a Mereoreona levando uma bronca, o Asta falando: Charmin Senpai, você tem que notar o clima da situação, não faz isso aqui não, ela vai mandar você pro vulcão. E foi muito engraçado esse tipo de cena. Eu acho que com tudo isso também teve a cena o ápice, que foi fanservice de Asta e Noere. Então foi um episódio bem completo, eu gostei do que foi apresentado nesse mini arco, e espero que a obra continue sendo boa, mas mantendo a fidelidade e a proposta com a fase atual do mangá. Então, eu vou ser honesto com vocês, eu tô louco pra ver o time skip adaptado, mas pra todo caso, eu não duvido que vai levar uns 10 a 15 episódios. Eu acho que pelo que foi mostrado pela Open, se a gente for se basear em número de episódios, eu acho que vai levar um tempinho ainda pra gente ver o time skip, alguns meses talvez. Mas, para todo caso, a gente pode falar talvez sobre isso no final do vídeo, ou conforme as semanas passam e a gente vê quais episódios estão sendo mostrados e adaptados. Mas, para todo caso, o foco é o episódio de número 183, a conclusão do arco da masmorra. Então vamos falar de Black Clover e seu episódio mais recente, mais conhecido como o despertar da habilidade nova de Leopoldo da família Vermilion. E eu diria que começando a falar sobre o episódio, foi muito interessante a parte, digamos que dessa possível conclusão, porque a gente já teve, né, o início desse episódio, desse mini arco.
E a gente vê que eles estão se deparando com uma masmorra nova, algo até nunca visto, aparentemente, embora a Mereoleona já conhecesse aquele vulcão, não é mesmo? E ocorre que ela tá interessada e ocorre que o Fuegorion avisa o Rei Mago, né, o Marcus, sobre tudo que tá ocorrendo. E assim foi dada a ordem de exploração, porque o que eles coletarem vai ser lucro para o reino. Então isso é interessante porque aquelas joias, aquelas moedas de ouro, aqueles baús que não eram, de certa maneira, bizarros, você percebe que foram usados para o bem e para a reconstrução do reino. Então, de certa maneira, até explica como o reino de Clover aparentemente pode ter se reconstruído rapidamente em menos de 6 meses. Foi graças a esses baús que eles acharam, por exemplo, nessa masmorra do vulcão. Então, com isso, é uma maneira que, de certa maneira, embora não foi mostrado o reino de Clover como inteiro, ainda no mangá, a gente já tem agora como afirmado como foi a reconstrução do reino pelo que foi mostrado no anime. Então, isso é bem bacana. Mas, para todo caso, o mais interessante é que eles se dividiram em grupos, não é mesmo? Para explorarem, digamos que, a masmorra. E até eles encontrarem esse ouro, foi grupos divididos em facções, por exemplo. A gente viu que a maioria dos Touros Negros foi para um lado, a gente vê que o nosso querido Leopoldo foi com o vice-capitão do seu esquadrão para outro lado, competindo com o Asta, que foi com a Noelle e Nero para outro lado da masmorra. Então, após tudo isso, a gente vê que é dividido, é mostrado um pouquinho a parte de cada um, foi mostrado a fuga de cada um, o que foi muito engraçado, por conta de que o Asta e a Noelle foi uma cena de fanservice. A gente viu que o Asta pede para a Noelle, digamos, ser carregado por ele, ou melhor dizendo, que ele iria carregá-la, era para ela subir nas costas dele, que era mais rápido para eles conseguirem, digamos, se dar conta e saírem de lá. Ocorre que a Noelle fala, Watashua usou o Kuyo, eu não posso porque eu sou da realeza, usou o Kuyo. E foi muito engraçado, porque eu amo essa frase da Noelle. Tipo, se a cada episódio não tiver Watashua usou Kuyo, não é a Noelle. E o mais interessante de tudo isso é que a gente percebe que o Asta mostrou ter atitude, ele pegou ela no colo e foi fugindo por conta que o monte de lava já estava surgindo em volta deles, por conta de que quanto mais você avançava na masmorra, mais uma armadilha surgia. E o mais interessante de tudo isso, eu quero que você perceba, é que com a Mimosa, teve essa pergunta semelhante no arco dos Elfos. O Asta fala pra Mimosa para eles se tornarem um só, e acontece que a Mimosa rapidamente sobe nas costas e eles, digamos que progridem avançando. Já com a Noelle, ela tipo foi toda de tsundere, só que o Asta mostrou a atitude e pegou ela. O que é aquela cena que, pra gente que shippa esse casal, vai à loucura. Então foi uma cena perfeita, porque já gera a cena pra thumb de vídeo, pra um monte de coisa. A cena do Asta carregando a Noelle. Então foi muito perfeitinho. Foi aquela cena de chip. Por mais que eu ame Nero e Asta e Mimosa, Asta é metade do elenco do Black Clover feminino, querendo ou não, a gente tem que saber. O chip meio que oficial pelo Tabata Sensei está praticamente evidente que é a Noelle e Asta. Então quando ocorre esse tipo de cena, eu pelo menos gosto. Mas, por todo caso, tendo falado dessa parte, agora sim vamos falar do motivo do porquê os Touros Negros foram convidados para esse treinamento em conjunto dos Leões Carmesins. E chegamos à conclusão do episódio, eu diria, por conta de que já falando do motivo, a gente já vai apresentar os pontos finais. Então, foi interessante porque o motivo do porquê a Mereoleona e o Fuegorion chamaram os Touros Negros foi até que mostrado evidentemente para nós que estávamos acompanhando, como para o próprio vice-capitão do esquadrão. Ele desconhecia os motivos. E após ele estar, digamos, em exploração cruel na masmorra, ele meio que entendeu o motivo do porquê, que era para meio que dar uma motivação tanto para ele como para os possíveis membros do Esquadrão dos Leões Carmesins. Porque na fala da Mereoleona você percebe, então, seus paspalhos gostaram de ficar brincando com os membros dos Touros Negros? Então você percebe a fala dela, né, meio que dando indiretas, motivação de que eles deveriam estar sempre à frente, se eles são membros dos Leões Carmesins, eles não podem demorar. Então é interessante tudo isso, porque os Touros Negros, eles são o esquadrão do momento. Eles são o esquadrão que é almejado a ser. Por conta de que são membros pouco selecionados, a gente vê que não é igual, digamos, o Alvorecer Dourado, os próprios Leões Carmesins, que tem uma quantidade absurda. Tudo bem, o Yami apresentou que tem membros que ainda estão, digamos que, fora do esquadrão, para usar outro termo, que eles podem estar em outras missões, mas aparentemente você vê que é menos membros, digamos que conta 30, 50, até então são 10, 15 possivelmente, com novos membros. Então, o mais interessante de tudo isso é que por ser um esquadrão de poucos membros, eles são todos poderosos. E você percebe que no arco dos elfos, eles tiveram uma batalha muito bravamente, se você for perceber, contra os elfos, até os outros magos chegarem para dar suporte com a ida de Yuno. Mas se você lembrar, na batalha final, quem estava derrotando Akuma? Isso mesmo, Asta dos Touros Negros. Tudo bem, você sabe minha opinião, o Yami que fez, digamos que, o ato digno de ser o MVP, mas quem conseguiu conduzir os ataques finais com a antimagia foi o Asta, foi ele que derrubou o Akuma. Isso a gente não pode tirar, é o fato protagonista, é a conquista dele.
foi um trabalho em conjunto, mas quem deu o golpe final foi o Asta. E mesmo assim, se você for ver, 50% foi graças aos Touros Negros. Então quando você percebe isso, e você vê tudo isso ser apresentado pela fala do Leopoldo, você percebe, ele está se sentindo inferior, ele sente uma rivalidade pelo Asta, pelo Esquadrão dos Touros Negros, ele quer, digamos, superá-los, ele quer se igualar, porque ele quer ser um cavaleiro mágico tão importante, tão poderoso quanto eles. Então quando ele vê alguém tão forte, muito mais forte que ele quer atingir um outro nível para que ele possa salvar as pessoas, porque ele é um cavaleiro mágico também. Então é interessante porque foi esse o motivo da Maria Leona e do Fuegoleon terem chamado eles, para que eles sirvam como um meio de motivação. E quando o vice-capitão apresenta isso, fica muito mais interessante de ter sido afirmado isso no episódio, e aqui estou eu para ressaltar com vocês. Então foi bacana essa cena, a gente viu que assim o vice-capitão ainda dá elogios, ele fala que o Leopoldo deve ter percebido após as suas últimas batalhas a sua melhora. Ocorre que nesse momento a cena é cortada, porque eles chegam, digamos, meio a uma mana maligna, uma quantidade absurda, insurável, e ocorre que nesse momento foi mostrado golems, artefatos mágicos. A batalha vai começar como o final do episódio, por conta de que o Leopoldo junto do vice-capitão, eles estão realizando diversos ataques. A gente vê que eles ainda estão sendo bem pressionados pela aranha mutante e pelos golems. Um ponto interessante é que o vice-capitão pede para o Urel recuar, e isso faz com que seja uma lembrança da batalha dos elfos logo no começo, né, do arco. Na verdade já era metade do arco, mas com que os membros do Esquadrão dos Leões Carmesim pedem também para que ele possa, digamos, recuar e levar quem está ferido, porque ele seria o futuro capitão algum dia, então eles dariam a vida para protegê-lo. Isso chega a ser interessante porque, mais uma vez, ele se sente inferior, como se fosse um sentimento: poxa, mais uma vez isso vai acontecer? Mais uma vez eles querem me proteger? Mais uma vez eu não sou digno de ser forte para estar aqui? Eu tenho que recuar? Então a gente vê que ele começa a conduzir diversos ataques de mana, de fogo. A gente vê que daí nesse momento leva mais um tempinho, mas o Asta junto dos Touros Negros chegam. Então foi um ponto interessante porque foi mostrado, confirmado nesse episódio, digamos que o poder atual, a melhora de ataques deles. A gente poderia dizer que foi graças a esse rápido treinamento e toda a experiência que foi mostrada até então, digamos que dos arcos anteriores. A gente vê que a magia da Charming se elevou, a magia do Gordon e a dos demais, eles tiveram uma melhora, ainda mais por estar em um ambiente onde a mana é muito mais densa e o controle é mais complicado. A gente vê que para o Magna, que era a primeira vez ali, ele teve um ótimo controle da mana skin. A gente vê que o Rup também estava conduzindo bem, mas ele tinha, né, um pouco do restante da mana dos elfos. Mas mesmo assim ele estava conduzindo com qualidade, então foi um ponto interessante porque todos estavam indo bem. E a gente vê que o Asta chegando com a chegada do protagonista para salvar o Urel. Só que quando o Asta já ia subir a dianteira para conduzir mais ataques, a gente vê que o Urel toca no ombro dele e fala: agora é comigo, esse episódio é para me desenvolver. E nesse momento foi interessante porque o Urel meio que conduz a magia dele em um momento, ele controla, digamos que, a mana ao redor dele, e assim meio que ele explode tudo em volta. E foi um ataque interessante porque agora foi mostrado que ele pode ler a mana e conduzir as chamas em volta. Então é interessante porque ele quebra os cristais que estavam controlando os golems, como ele destrói o artefato mágico que controlava, que fazia com que a aranha fosse uma aranha mutante. Então é interessante porque após ter feito essa magia, ele ficou desacordado porque foi a primeira vez dele conduzindo. Só que é uma magia que para os leitores do mangá já estão bem habituados. Então foi interessante ver a primeira vez dele conduzindo essa técnica. Eu acho que foi muito emocional, a trilha sonora ajudou bastante. Então ver a explosão do Leopoldo foi realmente intenso. E eu vou ser honesto com vocês, eu achei esse episódio muito melhor do que o capítulo que ele luta contra o Dark Disciple. Me desculpa, minha opinião, mas eu acho que são diversos fatores do porquê eu levo que esse episódio foi muito melhor. Eu acho que a emoção consegue ser muito mais clara, tem o fator da animação, da trilha sonora, o Seiyu, mas pra todo caso, eu acredito que o capítulo do Urel, né, pós-time skip, ele vai ser melhor, né, que mostrado no mangá, vai ser até superior que esse, porque daí vai ser uma adaptação, talvez a gente se sinta mais próximo do personagem, até porque ele tá sendo desenvolvido daí através desse episódio até então recente, então daí serão diversos fatores, vai ter o flashback que vai ser mostrado dele com o mentor dele, só que até o momento não tem como, eu acho que eles conseguiram dar uma emoção, algo que é digno das animações quando é adaptado, só que você percebe, poxa, o pós-time skip é pra ter uma emoção por si só já sendo no capítulo. E ocorre que esse episódio, por exemplo, antes do time skip conseguiu passar uma emoção muito melhor. Mas isso é só minha opinião, também devemos lembrar que eu tive o contato já com o mangá, então isso por si só faz com que eu tenha um carinho a mais antes do time skip, porque está sendo desenvolvido no início, então por conta disso eu também posso preferir isso, mas por ter tido contato com o pós-time skip e por ter tido esse contato faz com que eu entenda muito mais o personagem, então pode ser por isso que eu prefira esse começo, mas quando for adaptado o time skip,
obviamente, daí eu vou preferir, mas também a qualidade tem que ser boa, adaptada, mas acredito que vai ser. Se esse episódio foi bom, imagine o pós-time skip. Mas, para todo caso, espero que você tenha entendido meu ponto de vista. Então, a gente viu que foi o show, né, do Léo, por conta de que ele destruiu tudo, ele depois ficou inconsciente, mas mostra que ele vai dominar essa magia, e depois ele disputa a rivalidade com o Asta, já os dois ficam gritando, foi um show de qual Cyril gritava mais. Mas o mais interessante foi a conclusão do episódio, que por si só surge. A gente vê que após ter acontecido tudo isso, é mostrado o artefato mágico, a Mereoreona faltava praticamente matar o Asta e o Léo, por conta de que ela deu ordem para pegar, para obter, capturar, não para destruir o artefato, e com isso ela dá ordem que os dois vão ter que vasculhar cada canto da masmorra para que achem o artefato mágico que se equivale a esse, e ocorre que assim o episódio se conclui por conta de que eles ficaram a noite inteira procurando o artefato mágico, enquanto os demais foram aproveitar as termas. E assim, praticamente, a gente chega no final, onde os touros negros estão voltando para a sua base. Acontece que o Magna diz que não quer olhar para a cara da Mereoreona por um bom tempo, porque ele está agora cansado desse treinamento, ele precisa se recompor. Ocorre que nesse momento já surge aquelas brincadeirinhas que tipo, e se ela estiver na frente, digamos que da base, esperando eles retornarem? E ocorre que praticamente foi isso que ocorreu. Digamos que o Magna já estava quase rezando para que isso não acontecesse, só que a porta quebra na cara dele, já surge aquele déjà vu que o Asta fala: eu sinto como se isso já tivesse acontecido, ou foi o Magna que falou, e daí a Mereoreona está lá esperando, sentado na base, falando: o Soi, vamos para o próximo treinamento! E assim se conclui o episódio mais recente de Black Clover. Sem dúvidas, ótimo episódio para Black Clover. Eu acho que foi uma ótima conclusão assim de mini arco. Ele teve tudo que poderia ser apresentado talvez como proposta. A gente viu muito a figura, né, do Leopoldo crescendo como personagem, sendo conduzida às suas magias, que até então a gente já conhece pelo mangá. Acho um ponto a se elogiar. Eu acho que a justificativa da aranha ser aquela aranha mutante pelo artefato mágica foi boa, por conta de que a Neri nos explica que foi devido à quantidade de força vital do usuário que enlouqueceu devido ao artefato mágico e ao local que ele estava. Isso fez com que ele virasse uma criatura. Por si só é, de certo modo, explicado, então, por conta de que os órgãos que estavam em volta do baú, digamos que são vítimas que foram pegas também pela aranha ou pela zona por terem investigado a masmorra. Então, eu acho que isso são pontos muito bons que foram justificados pelo episódio ao longo, por toda a resposta que foi dada até o final. Então, para todo caso, desse ponto, eu elogio, digamos, a proposta da aranha mutante, embora não tenha sido um vilão de certa maneira decente, ainda assim eu acho que foi bom só para desenvolver personagens como o Del, e só pra apresentar mais da família Vermilion, né? Mas, pra todo caso, tá indo bom. De início, assim, digamos que de pós-arco épico, já pra se preparar pro time skip, eu acho que até é um arco razoável, um arco que dá pra curtir e você gosta, por conta de que tem muita supervisão do autor e tem referências à fase atual do mangá, como eu disse mais uma vez. Mas tudo bem, porque é o grande elogio, então eu gosto de ficar enfatizando isso. Para todo caso, eu acho que teve diversas cenas bacanas e eu irei citar as de comédia agora. E eu acredito que já para ir das conclusões e ressaltar o que teve de restante do episódio, eu gostei muito das cenas de comédia, por conta de que a cena da Charmy a gente já ressaltou, mas a cena do Fuegoleon tendo que mostrar que ele que é o capitão dos Leões Carmesins foi perfeita, porque é um tipo de cena típica que é descontraída, mas é uma cena que é interessante, porque, querendo ou não, a Mereoreona é a capitã mais forte, a capitã mais poderosa, digamos que da maioria dos capitães mágicos. Eu acho que se for num top tier, seja Mereoreona, Nozero, Yami, Fuegoleon, embora o Fuegoleon se equivale talvez à nossa querida Mereoreona, mas a gente vê que ele tem mais como rival o Nozero, a gente vê que o Yami sempre é aquele artifício surpresa, sempre pode superar todos, então é complicado dizer o top tier dos capitães mágicos. Mas, para todo caso, o que eu quero dizer é que ela foi a capitã por um bom período. E ocorre que quando dois capitães estão juntos, fica difícil, porque ela tem, tipo, aquele lado selvagem de ordem natural. E ela fala isso, e daí, tipo, o Fuegoleon fala: por gentileza, eu posso dar as ordens para meu esquadrão, minha querida Aniue? E daí ela fala: ah, cuide disso, por favor. E foi muito engraçado, porque, tipo, o Fuegoleon fica tentando mostrar: eu sou o capitão, e a Mereoreona não dá a mínima, ela tá pouco se lixando pra isso. E o mais engraçado é ver que, em geral, ouve as ordens dela. Então, sério, eu rio demais com esse tipo de cena. Mas, pra todo caso, eu gostei de ver um pouco disso. Mas, então, eu acho que foi uma das cenas chaves. A cena do Rei Mago foi também muito boa, por conta de que ele iria sair de fininho, ele iria pra masmorra, eu não sei como, porque aparentemente foi informado que ele não tinha controle da mana dele, né, da magia. Ele está sem magia, digamos que
como eu posso dizer, sem técnicas, por conta do grimoário dele só ter restado uma folha, só que ele pode ter, acredito que, artefatos mágicos que o levem até lá, além de ter os magos dele, mas para todo caso a gente viu que ainda é um assunto confidencial, e o mais interessante é que confirma mais uma vez, até o momento atual, ninguém sabe realmente do paradeiro, do que ocorreu com ele. A gente vê que só são poucos magos selecionados e capitães mágicos que sabem realmente o que ocorreu com sua magia, com seu corpo e com sua mana. Isso é interessante, e mais uma vez eu fico pensando, quando que o Yurius vai aparecer novamente no mangá? Minha dedução é que vai aparecer daqui 1, 2 capítulos, né, porque agora é transição de arco no mangá, então vai ser interessante ver se ele conseguiu recuperar um pouco das técnicas dele. Mas, para todo caso, está sendo interessante porque eu espero muito que esse arco aborde um pouco mais do Rei Mago, não só de uma forma comédia, e sim um pouco do seu paradeiro, se está tendo uma forma de recuperar suas técnicas. Eu diria que seria um ótimo complemento para o mangá que não apresentou ele até então. Mas, para todo caso, acho que foi uma cena muito de comédia, muito boa, porque a maioria dos magos estavam pensando com quem o Marcus está falando, e basicamente nem reconheceram que era a voz do Rei Mago, e daí o Asta pensando, é o Rei Mago. E daí a Noelle, com certeza é o Rei Mago. Sério, foi muito boa. Mas, por todo caso, acredito que para concluir a cena de comédia, nós vemos que nosso querido Gordon está esperando seus grandes amigos retornarem da caça à limpeza masmorra. Ele pensa que para se aproveitar de uma boa tarma com seus companheiros, eles devem lavar as costas um do outro. E foi fantástico isso, por conta de que, basicamente, o Asta e o Rel, eles não foram, como a gente viu, e o Gordon chega a ser um ponto interessante, porque agora não é cena de comédia, e sim cena, digamos que de possibilidade. O que ocorre com ele? Como eles estão fazendo isso? O Gordon ficou por períodos, digamos que treinando com a sua família, porque se nós nos recordarmos no mangá, pós-time skip, o Asta dá a entender que eles não se viam por um bom tempo, ele pergunta quanto tempo o treinamento do Gordon tá levando, se ele vai voltar logo, só que a gente vê aparentemente que já teve o treinamento do Gordon, e ele está com os touros negros, então o treinamento dele está sendo por períodos, a gente só vai ter realmente uma confirmação quando o time skip vier, né, e essa cena for apresentada, mas eu não duvidaria que a direção cortasse essa cena, porque só iria apresentar pontos como o que aconteceu com o personagem tal, o que aconteceu com aquele, e eu acho que isso talvez seja cortado. Embora Black sempre seja uma adaptação fiel, eu acredito que alguns pontos talvez sejam cortados para manter a fidelidade como para que mantenham o contexto. Mas até o momento, o treinamento do Gordon com sua Kazoko, eu acredito que está sendo por períodos para que não afete a fidelidade ao mangá. E com isso eu diria que praticamente eu apresento tudo o que eu queria com vocês, meus queridos Corrais. Eu acho que ressaltei os maiores plots aqui do episódio, os maiores pontos. Mais uma vez, eu exalto, acredito que foi um show do Nero, acredito que a cena da Noelle com a Asta foi perfeita, a Nero nos explicando, né, o final do episódio, o efeito da aranha mutante foi muito bom, e com isso a gente já pensa, o que pode ocorrer para o próximo episódio, Haru-senpai? Para o próximo episódio de Black Clover, eu acredito que veremos ainda o foco na família Vermilion, o que começa a me preocupar, por conta de que, como são um mini arco de 2 episódios, como foi, que é pra abordar o Rel, mostrar o efeito dele, né, digamos que do início, da técnica que ele domina no mangá, até tem os elogios, mas, para todo caso, o próximo episódio tem ar bem de fillerzão que não vai ter relevância. Pode ser que seja um episódio surpreendente, pode ser que sim, mas eu fico preocupado, porque, poxa, o título do episódio é uma ocasião especial, uma festa para ela, a festividade da família Vermilion, algo parecido, e a gente vê que vai ser uma reunião onde alguns membros dos Touros Negros vão estar numa ocasião, uma festa da família Vermilion. E o que mais me preocupa é o que tem de tão relevante nisso. Poxa, um arco de treinamento, por que vai ter esse tipo de ocasião? Tudo bem, né, o treinamento de 6 meses vai ter momentos descontraídos, mas ainda assim eu fico preocupado, né, porque, poxa, tá tendo uma atenção e vai me vir com um episódio que é bem filler. O que o Tabata Sensei está meio que planejando? Eu espero que tenha sido supervisão dele esse episódio também. Mas, para todo caso, a gente vê que vai ter Asta, vai ter os Leões Carmicins e Modos, os mais importantes, provavelmente a Brilhona, o Fuegorion, o Léo. Então, eu acho que vai ser importante isso, a gente vai ver que a Noelle vai estar junto, mas a grande dúvida que fica, qual vai ser a relevância disso? Eu tenho minhas curiosidades, minhas dúvidas, mas a gente vai ter que esperar o próximo episódio realmente para ter certeza se foi um episódio bem informativo. Mas uma coisa é certa, tendo novos capítulos, novos episódios e novas informações, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente vê no próximo vídeo da Black Clover Mata, né?